Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná. 108 mil processos reanalisados, 20 mil presos libertados, 34 mil presos beneficiados. Projeto Começar de Novo. A iniciativa é resultado do mutirão carcerário, quando os processos passam por uma nova análise e, dependendo da situação, o preso conquista liberdade e já sai com um emprego garantido. É a chance de começar de novo. Para garantir a reinserção de ex-detentos, foi criado o sistema Bolsa de Vagas. A empresa interessada em contratar ex-presidiários entra em contato com o CNJ, que encaminha o pedido às varas de execuções criminais de cada estado. Para despertar nas instituições públicas e privadas a importância da recolocação profissional dos ex-detentos, o CNJ criou uma campanha de comunicação para as rádios e TVs. Atitudes sem pensar não levam a nada. Esqueça o preconceito e participe do projeto Começar de Novo do CNJ. Dê uma segunda chance para quem já pagou pelo que fez. Começar de novo. Ignorar é fácil. Ajudar é humano. CNJ. O Brasil faz a justiça. Sandro se tornou dependente ainda criança e jogou seu futuro ladeira abaixo. Na adolescência, trocou o trabalho com seu pai por uma vida arriscada, cheia de altos e baixos. O diálogo e o incentivo da família, desde criança, fizeram do Sandro Dias uma pessoa segura para viver bem, sem drogas. Você vai fazer agora? Diz aí o que você vai fazer? Que futuro você... A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. O Tribuna Livre de hoje conta com a presença de 2 jornalistas aqui em nossos estúdios para comentar os últimos assuntos locais. Ontem, nós tivemos uma ação em Juazeiro, ontem à noite, foi iniciada com a participação de vários organismos e que causou realmente um impacto sensacional. Hoje nós gostaríamos de ter aqui o responsável direto por essa ação, que foi exatamente o promotor de justiça, Dr. Félix, com outros órgãos municipais e também estaduais, mas ele não pôde comparecer exatamente porque hoje ele volta à ação, desde as 18h30, já está envolvido novamente nesta ação que é poderosa, que é uma ação que foi anunciada em abril do ano passado. Vocês lembram muito bem quando foi anunciado que a partir daquela data ninguém deveria mais obstruir as calçadas, certas práticas que vinham sendo usadas em Juazeiro do Norte deveriam ser abolidas a partir dali, sob pena de, no futuro, serem punidos. E quase um ano depois, ou mais de um ano depois, verificou-se que, ao contrário, não só houve a correção, como até piorou a situação em alguns lugares. Então, ontem foi detonada essa ação, mas para a felicidade nossa, mesmo não podendo contar com o promotor aqui, nós contamos com a jornalista Elisângela Santos, do Diário do Nordeste, que quando nós estivemos lá no fórum para convidar o promotor, ela estava exatamente fazendo uma entrevista para o seu órgão de comunicação com o Dr. Félix. E o Demontier, muito ativo com a Folha da Manhã, também está sempre noticiando em primeira mão os fatos mais recorrentes da cidade. Então os dois vão participar desse programa. E nós vamos começar exatamente por esta ação que foi desencadeada ontem. O que me parece uma boa ideia, Vasques. Boa noite. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectador, senhores convidados. É interessante começar por aí, mas eu também quero enfocar nessa conversa aqui com o Demontier e a Elisângela, que são 2 jornalistas aí, de conhecido e de renome. Demontier responsável pelo Folha da Manhã e ela responsável pelo regional do Diário do Nordeste, aqui no Cariri, para a gente falar também sobre a questão da ética no jornalismo, se o jornalismo realmente é imparcial, porque o que nós assistimos hoje, tanto na televisão como na grande mídia e nos jornais também, é que aquele interesse público que é o objetivo
principal da imprensa, ele está fugindo um pouco e a gente está vendo mais o interesse pela publicidade ou interesse pelo dinheiro, o econômico. Isso a gente tem assistido muito. E às vezes o jornalista e o homem de televisão, aquele que tem um microfone em punho e perto da boca, ele se acha acima do mal e do bem. Quando, na verdade, acima de todos nós tem a lei, tem as leis e tem também o senso crítico. E nós vamos aproveitar para falar sobre essas questões enfocadas aqui pelo Luiz Carlos e também dar um ingressar nessa parte aí, já que vocês são jornalistas, que têm conhecimento de causa e que certamente terão fatos também pitorescos como profissionais para contar para o nosso telespectador. E a gente queria que o telespectador nosso do Tribuna Livre hoje também fizesse o papel de entrevistador. Vamos entrevistar jornalistas, porque o jornalista gosta muito de nos entrevistar o público, as pessoas, e hoje é o dia da gente entrevistar o jornalista. Nós até nos propomos aqui, eu e Luiz Carlos, o programa, em trazer mais alguém do rádio também, foram convidados alguns, felizmente não puderam vir, para a gente questionar a posição do jornalista, enfim, vai ser um bom bate-papo e o tempo vai render, porque só são 2, né, Luiz Carlos? Isso. Certamente vai render para a gente puxar muito de vocês aqui. E nós vamos começar exatamente pela Elisângela, pelo fato, como já dissemos aqui, de ter feito uma bela reportagem com o promotor de justiça, o Dr. Félix, sobre este assunto. Boa noite, Elisângela, é um prazer tê-la aqui no nosso Tribuna Livre. Boa noite, eu que sou grata pelo convite, né, de estar participando desse programa e, como você mesmo está dizendo, em relação a essa questão da desocupação das ruas em Juazeiro do Norte, que é um problema antigo na cidade, né? Hoje a gente pode ver que atitudes mais enérgicas em relação a essa realidade estão sendo tomadas pela própria necessidade de uma cidade que tem se desenvolvido de uma forma acima, né, das outras cidades do país até, né? O PIB de Juazeiro hoje é mais de 18%, em relação ao PIB nacional, que é mais de 9%. Então, cresce 50% a mais do que outras cidades do país, e é importante que as autoridades elas tenham uma atenção maior com essa realidade, porque eu vejo que existe a questão social, que a gente sabe que é muito importante, mas a gente vê também esse reflexo do desenvolvimento rápido dentro de uma cidade, e existe o espaço da população, né, o espaço que é legal, o espaço que foi ocupado, e esse espaço ele venha como reflexão para a própria sociedade dentro desse processo de desenvolvimento. Então nós temos que pensar numa cidade que está se desenvolvendo, numa cidade onde se abrem novas alternativas de desenvolvimento, que essas pessoas podem ser absorvidas mais tarde, essas pessoas que estão nesse comércio, ocupando ilegalmente essas ruas. Então a gente pensa pelo viés da legalidade. Existe o aspecto social, né, quando houver a necessidade de se pensar também uma solução para essas pessoas, de que forma que elas vão ficar. Mas também existe a condição de segurança da própria população, para ela ter espaço para circular dentro de uma cidade que está cheia de veículos. Hoje a frota de veículos de Juazeiro do Norte, ela está a mais de 80 mil veículos. Então, assim, e que está o fluxo muito intenso dentro da cidade. Ô, Elisângela, então, sim. Um detalhe muito interessante que eu notei lá na sua entrevista é que, normalmente, o Ministério Público precisa ser acionado, né? Precisa ser motivado para agir. E nesse caso me parece que não, a iniciativa foi do próprio Ministério Público, né? Em convidar outros organismos para auxiliá-lo e desencadear essa ação. Foi assim, né? Elisângela, eu queria também lhe provocar um pouco. A você e a Demontier. Queria provocar um pouco. Vocês acham boa essa mídia espetacularizada? Porque isso é uma notícia que bate de frente com os interesses daqueles que estavam lá, que dá ibope, e o jornalista gosta dessa mídia de espetáculo, bombástica, frívola, ou
vocês, em cima dessas ações, assim, que parece impactante, vocês também fazem o contraponto, fazendo também uma análise pelo lado do social, do que está perdendo, enfim, como é que vocês gostam da notícia? Começar pela questão da formatação do projeto. O Ministério Público convidou quem para trabalhar com ele nessa ação? Olha, por partes, assim, em relação à questão da espetacularização da notícia, eu estava conversando até agora há pouco com o Luiz Carlos, que o papel principal da imprensa é procurar trabalhar no sentido de trazer o esclarecimento à população, né? O nosso papel é de informar, o nosso papel não é fazer da informação o sensacionalismo. Eu vejo assim que é uma vertente que eu procuro combater como jornalista e procuro ter uma atenção muito grande em relação a isso. Não é promover e nem denegrir condições negativas a manchete, me desculpe, Elisângela, mas é interessante a gente esclarecer para o telespectador, a manchete que você dá e que o Demontier também enfoca. O Demontier até não, porque ele é o dono do jornal, ele é quem rege lá. A manchete dada num fato desse, ela sai da sua veia jornalística ou o jornal, a empresa jornalística tem alguma influência sobre a manchete dada? Não é nesse fato, é em outros fatos que acontecem do cotidiano das notícias e das empresas jornalísticas do Brasil e do estado do Ceará. Não, a gente vê, assim, existe muita, aquela história de imprensa a empresa, né? A gente sabe que os meios de comunicação, eles sobrevivem principalmente hoje do meio empresarial. Antes tinha uma vertente muito mais forte política do que hoje, né? E a gente vê hoje que o aspecto do comercial, do privado, ele tem uma prevalência maior. Então, assim, qual é a notícia que vende? Né? Infelizmente, a gente vê assim que é uma coisa que parece que está cauterizada na psique humana, de trabalhar essa questão da negatividade da notícia, que é uma coisa muito triste, porque a gente sabe que tem um fator desencadeante na sociedade, e da mesma forma que vem a notícia. E isso é tão interessante, né? Na China, há pouco tempo, houve o assassinato de crianças em creches. E essa situação, agora, da última vez que aconteceu, foi proibido de ser divulgado nos meios de comunicação, porque provocava um efeito desencadeante, que até hoje não se tem uma comprovação, vamos dizer, que esse tipo de notícia provoque isso. Seja estimulante. Essa semana, um funcionário da Cefaz cometeu suicídio no Crato. E essa notícia ela foi veiculada assim, como manchete de programas radiofônicos. Quando a gente sabe que esse tipo de notícia, ela não é recomendável para ser veiculada em meios de comunicação, porque podem existir situações de pessoas vulneráveis na sociedade e muitas vezes até se encorajarem de cometer um ato daquela natureza e, enfim, a gente saber qual o efeito. Eu digo muitas vezes assim, o jornalista, um bom comunicador, ele tem a obrigação de saber o efeito daquilo que ele está dizendo. No mínimo, ele tem que isso é saber, sensibilidade. diante da responsabilidade que ele tem como profissional de comunicação. Porque o nosso dever é aquela história de falar de imprensa de quarto poder, de falar que nós somos formadores de opinião. Nós não somos isso, não. Sabe? A gente tem que ter mais humildade como comunicador. Nós somos profissionais da informação e temos o dever de informar com o máximo de imparcialidade, de informar com o máximo de objetividade e clareza, sem distorções, porque nós temos que levar a informação de forma correta para a população e de forma honesta. O profissional de comunicação ele tem que ser isso e ele tem que procurar primar por isso. Porque se ele pensa em construir uma sociedade... Há pouco tempo eu estava num debate aqui em Juazeiro, eu não vou citar o nome, mas eu via profissionais de imprensa se envolvendo com a situação. Tomando partido. Eu não estou aqui para me envolver com a situação, eu estou aqui para buscar informação e levar informação
como ela deve ser levada para a sociedade. Eu não estou aqui para influenciar uma situação. Ô, Elisângela, Demontier, é bom você entrar no debate também. Elisângela, você acha que a imprensa é imparcial quando ela, por trás de uma notícia ou por trás da imprensa, tem seres humanos? Você acha? Nem sempre. Quando a gente generaliza, né, a gente tem que ver sobre os diversos aspectos e a gente sabe que nem sempre. Tem até uma história, né, você falou em fatos pitorescos, eu me lembrei, na minha época de faculdade, que tinha um sujeito, né, um radialista lá no interior de São Paulo, de um programa policial, que quando ele ia falar que um determinado assassino, um bandido morria, e ele dizia que agora o bandido está na Pedra Fria, no Instituto Médico Legal, né? Então, assim, é um absoluto desrespeito ao ser humano. Eu vi uma discussão há pouco tempo numa rádio aqui, falando da questão do homossexualismo, as pessoas tomando partido. Houve agora uma decisão do Supremo, a gente sabe que é um assunto extremamente polêmico, né? Então, assim, das pessoas terem o cuidado, porque a gente está lidando com o ser humano, a gente está lidando com a legalidade. Então, assim, meus posicionamentos pessoais, eu tenho que pensar 2 vezes antes de levar para um meio de comunicação, porque eu tenho que saber a seriedade, eu não vou impor aquilo que eu penso às pessoas, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter uma responsabilidade diante daquilo que eu estou dizendo para as pessoas, diante das classes inúmeras que estão me ouvindo, né? Quem são essas mentes que estão aí do outro lado? O que é que elas estão pensando? De que forma é que elas estão recebendo essa informação? Então eu tenho que ter respeito a isso, eu tenho que ter respeito à condição de cada um. Eu sei que existem religiões diferentes, eu sei que existem classes sociais diferentes, eu sei que existem formas de pensar diferentes e isso tem que ser zelado, tem que ser primado por um profissional de comunicação. A gente tem que ter esse respeito. Demontier. Boa noite a todos, boa noite a Elisângela, Vasques, Luiz Carlos, boa noite a todos os telespectadores. Nessa questão que o Supremo ratificou nesta semana passada, a união homoafetiva, ela está sendo até... Eu também acompanhei isso. Demontier, só lhe atrapalhando um pouquinho aí. Eu gostaria, inclusive, isso ia ser uma das perguntas que eu ia fazer, a Elisângela se antecipou muito bem, abriu isso aí. Eu queria que você desse a sua opinião como Demontier, tá certo? Não é a sua opinião como Folha da Manhã, jornalista, e eu queria que a Elisângela também desse a sua opinião como Elisângela, cidadã, sem ser... É difícil dissociar a cidadã Elisângela da jornalista e o Demontier também, porque é interessante, você colocou aí muito bem, eu também ouvi algumas colocações aqui, não só com relação a essa questão aí, dessa nova lei aí da união de pessoas do mesmo sexo, as pessoas colocando para o público a sua opinião como se aquela fosse a opinião da maioria. Agora, eu entendo que a opinião individual de cada um, eu acho que é necessário até você expor também. Aí eu queria que vocês colocassem, saísse da parte jornalística e como cidadã colocasse o que vocês pensam sobre isso. Bom, lá vai minha opinião. Eu quero me valer do período em que eu estudei. Eu fiz um curso de Direito, eu me graduei em Direito. Eu não exerço a profissão, mas eu me graduei no curso de Direito e aprendi, nos 5 anos que passei pela faculdade, que o Direito é uma ciência profundamente dinâmica. Ela existe para acompanhar a evolução da humanidade e para solucionar conflitos. Basicamente, de uma maneira bem simples, é esta a função do direito. Então, nesta questão que o Supremo tomou, decidindo, ratificando os direitos dos homossexuais terem uma vida em comum, eu garanto a vocês o seguinte: não é uma questão religiosa, é uma questão de direito e é uma questão de um país que vem quebrando tabus há muito tempo. Se a gente observar, há 50 anos atrás, por exemplo, quando uma moça, ela perdia a virgindade, quando ela chegava em casa, era muito comum no interior do Brasil os pais pegarem ela pela orelha e entregar num cabaré. Olha a violência, os pais faziam isso, porque se sentiam tão humilhados na sua família que faziam isso. Eu tenho exemplos disso feito em várias regiões do Nordeste.
este tabu, felizmente, ele caiu. Aquele tabu do machismo, do cara que é o violento, que é o brabão, que grita que todo mundo se cala dentro de casa, esse tabu também está ruindo. E ele vai ruir. E é bom que ele se acabe. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo de tolerância. E o mundo da tolerância é um mundo que não admite a violência, que não admite mais esses paradigmas já tão ultrapassados. Então, essa questão, ela não é uma questão de religião. A religião é uma questão de foro íntimo que cada um segue. Agora, isso aí é algo mais amplo. É a sociedade brasileira que evoluiu e que chegou a esse ponto. E até com certo atraso em relação a outras sociedades mundiais. Então, não adianta um radialista chegar no horário policial e fazer aquela ladainha toda de chamar para dentro da discussão uma questão religiosa, que não é questão religiosa, é uma questão de direito. Os homossexuais conquistaram este direito. Não sou eu, nem Elisângela, nem vocês aqui que vão destruir esse direito. Foi uma evolução da sociedade. A nossa sociedade hoje, ela cobra transparência e tolerância, e esses tabus vão ser quebrados. Não adianta, nesses tempos de internet, nesses tempos de mundo globalizado, olha o que está acontecendo nas sociedades árabes. A juventude está derrubando governos de 40 anos, governos de 50 anos, que ninguém sonhou, nem pela força das armas, destruí-los. E hoje, a própria sociedade está varrendo do mapa isso aí. Então, nós estamos ingressando em um mundo onde a tolerância é que vai prevalecer, onde os tabus vão ser quebrados. Nós, aqui no Cariri, isso é muito, a gente vê muito isso. Aquele pai austero, dono da verdade, ele está com os dias contados. Aquele machão violento, que não aceita. Eu vi semana um cara que parece que bateu na mulher porque ela ia trabalhar. A sociedade não admite mais isso. Então, nós evoluímos, e esta evolução, o direito tinha que acompanhar. Eu acho até que acompanhou tardiamente, mas que acompanhe e que nós passemos a viver numa sociedade mais tolerante. É isso que nós precisamos. É a minha opinião como cidadão. Às vezes confunde, muitas vezes, aquilo que eu quero publicar no jornal. Eu publico. Mas muitas vezes eu publico aquilo que não é a minha opinião, mas é a opinião generalizada, é a opinião do momento, é a opinião que se concentrou na sociedade brasileira. Agora, fizeram uma balbúrdia muito grande. Venderam a ideia, as pessoas que eram contra, venderam a ideia como se fosse, casamento é para criar, é para produzir, não é, é para perpetuar a espécie. É uma união civil. Não é nada disso, é uma união civil que já existe, há muito tempo isso existe, a sociedade... Em outros países, aqui no Brasil, existe, escondiam, jogavam para debaixo do tapete e agora não dá mais para jogar debaixo do tapete. O pessoal vai mesmo sair do armário. Elisângela, quer colocar alguma coisa a respeito? Olha, o ser humano ele merece respeito, né? Eu acho que a gente não pode estar diferenciando ou minimizando ninguém. E dentro dessa condição de que a nossa própria Constituição ela garante os direitos iguais, e foi com base nesses princípios constitucionais que o Supremo decidiu votar por unanimidade isso, e eu achei interessante, né, eu lendo essa notícia, né, no primeiro dia, um dos integrantes do Supremo disse uma coisa que eu achei interessante. Ele disse: chegou ao Supremo porque o Legislativo não teve competência para julgar, para votar essa condição de união estável entre os homossexuais. Elisângela, foi um puxão de orelha no Legislativo que era papel deles resolver essa parada. Era ou não era, Vasco? Exatamente. Eu quero perguntar, aproveitar para fazer uma pergunta. Vocês acham ou entendem que lei acaba com preconceito? A lei acaba com o preconceito? Não, a lei não acaba com preconceito. O que a lei faz é o seguinte: quem acaba com preconceito é a escola. Quem acaba com preconceito é o tempo. Quem acaba com preconceito é a consciência das pessoas, e essa se adquire com o passar do tempo. A lei, a letra fria da lei, a letra morta da lei, não resolve nada essa questão, não. Demontier, e eu vejo que você falou uma coisa muito interessante em relação à tolerância. Quando a gente não entende,
a lei faz com que nós possamos tolerar determinadas situações. Você falou da questão do machismo, né? Teve uma pessoa, um senhor idoso, um dia desse ele chegou para mim e disse assim: por que é que não tem delegacia para o idoso? Por que é que não tem instituições dentro do Ministério Público que defendam essa questão da violência? E eu tinha feito uma entrevista com a doutora Marluce, pouco tempo antes, foi da inauguração aqui de um novo espaço para a mulher aqui do Ministério Público, e eu achei interessante, muito grave o que ela colocou em relação ao aumento da violência contra a mulher. A cada ano, de 30% a 40%. De 30% a 40%. Isso é uma coisa intolerável dentro da sociedade. E eu cheguei para esse senhor e disse isso. O senhor veja os avanços que a gente já teve, né, a luta que a própria mulher empreendeu na sociedade para ter liberdade para viver, para ter condições de viver, porque a gente sabe que a gente vem de uma cultura patriarcalista, e dentro dessa visão já teve que ruir muitas situações, né? E atribuem até à mulher essa questão hoje da desestruturação familiar, mas eu vejo que, se a gente for colocar de uma forma geral, o próprio ser humano, ele não está conseguindo chegar a essa condição de perceber o que é que ele está vivendo em sociedade. Nós desconhecemos hoje qual é a nossa verdadeira realidade social e onde nós estamos inseridos, né? Eu acho interessante, eu tenho formação em psicanálise, né? Eu estou concluindo agora um curso de psicanálise, que é a primeira turma aqui da região do Cariri, e já tô na clínica também. E uma coisa que eu acho interessante, a gente estava tendo uma aula de psiquiatria, e o psiquiatra disse: olha, convidaram algumas pessoas para falar a respeito do homossexualismo na televisão, e esse colega dele, psicanalista, foi dizer: me convidaram também. E o que é que eu vou dizer lá? Ele disse: você quer saber a minha opinião? Não vá não, porque chamaram um padre, um pastor, não sei quem, não vá não, sabe? Não vá falar não. Então, assim, o que eu vejo é o seguinte: independente das pessoas tolerarem, não tolerarem, independente das pessoas terem preconceito, eles estão aí. Eles não vão deixar de existir, eles não vão deixar de ser o que são por conta da opinião das pessoas, e muitos estão enfrentando até violência. E a gente tem que ter respeito por o ser humano, que nossa sociedade está precisando é respeitar o outro, é ter humanidade por o outro, é o que nós estamos... E é o que menos a gente está vendo, né? Eu gostei de você falar sobre psiquiatria, que está fazendo uma cadeira de psicanálise, porque você certamente... está entendendo muito bem o que é a engrenagem do ser humano, o que é a cabeça de uma pessoa, de um ser humano, o que pensa, os seus estímulos, seus instintos, enfim. Então, diante disso, você entende que essa pessoa que comanda, que é o ser humano, o homem ou a mulher, que comanda a imprensa, que fazem as leis, que julgam as pessoas, que tem preconceito, eles são capazes de, falando da imprensa, ser uma imprensa imparcial, de ser uma pessoa que não tem o menor preconceito, de ser uma pessoa que julgue dentro da mais nobre missão de imparcialidade, você conhecendo a engrenagem humana e do cérebro e dos instintos da pessoa humana? Porque aqui eu estou falando por mim, que entendo um pouco disso, eu acho difícil acabar com o preconceito. Preconceito é difícil de acabar. A palavra tolerância que vocês colocaram aí, eu acho que é o termo mais adequado, Luiz Carlos, para essa questão de preconceito. Porque está dentro de cada uma das pessoas, dentro do tribunal de julgamento de cada pessoa. A mesma coisa é com a questão da imparcialidade da imprensa. Eu não acredito em imparcialidade de imprensa quando ela é dirigida por um homem que pensa, que tem preferências, que tem partido político, que para sobreviver precisa de dinheiro. Eu queria que você fizesse uma consideração sobre isso, você que está estudando psiquiatria e que está entendendo um pouco dessa engrenagem humana. O ser humano não é perfeito ainda, né? A gente tem que entender que o que está por trás de todas essas situações e de todos esses lugares é um ser humano. É um ser humano que, dentro do processo de informação dele,
existem imperfeições. Dentro do processo de formação a partir da família, a partir da gestação, muitas vezes, existem situações que colocam essas condições pré-concebidas, né, no ser humano a partir da gênese, né, da gênese. E a gente sabe que dentro desse contexto do coletivo, a gente percebe que essas engrenagens, elas começam a se colocar, e aí vem as visões pré-concebidas da própria sociedade em relação ao outro, em relação ao comportamento do outro. O que eu vejo é que nós temos que aprender a acatar as diferenças com respeito, com amor, que é uma das coisas que eu vejo que mais estão ausentes dentro da sociedade, esse olhar com amor o outro, é gostar daquilo que faz. Por que foi que eu fui para o jornalismo? Né? Antes até do jornalismo, eu tinha interesse de estudar mais a mente humana, de estudar mais o comportamento humano. O jornalismo me deu essa oportunidade de ver também o ser humano mais de perto. E de me decepcionar muitas vezes, de muitas vezes engolir meu choro fazendo reportagens tristes, né? Então, assim, um mundo que se abriu para mim, que eu pude descobrir, e esse mundo que está dentro do ser humano. E uma coisa, olha, falando dessa questão de preconceito aqui, voltando a essa questão dos homossexuais, teve uma situação aqui em Juazeiro, na Câmara Municipal. Houve um período aqui que estavam assassinando alguns homossexuais e em crimes não elucidados, né? Crimes impunes, que é uma razão assim, de muita violência na nossa sociedade, que é a impunidade. Uma coisa extremamente séria. E que os nossos jovens estão aí cumprindo esse papel de jovens violentos porque estão vendo o retrato da impunidade no país. E a gente tem que bater firme nisso para que mude esse quadro, né? Mas nesse dia eu fui na Câmara Municipal cobrir essa matéria. Quando eu cheguei lá, tinham gays, né? E essas pessoas estavam lá aguardando as autoridades que foram convidadas, confirmaram o nome, chegarem para iniciar a audiência pública. E as cadeiras ficaram vazias, né? E eu cheguei para eles e perguntei por que essas pessoas não vieram. Porque elas têm medo. Elas têm medo por defenderem o ser humano, por defenderem a lei, por defenderem a integridade do ser humano, serem taxadas também de homossexuais. Não, e o que é pior, todos eles agentes públicos. Recebendo dinheiro público para aplicar a lei, para defender a sociedade. Pois é. Então, uma situação assim que deixa a gente triste, para a gente ver pessoas que estão no lugar de não terem essa visão preconcebida do outro, mas sim de defender, de fazer valer as leis do nosso país, estarem se escondendo enquanto graça à violência, enquanto pessoas são assassinadas, enquanto um pai estava lá chorando, pedindo justiça para um filho que foi assassinado covardemente. Então, assim, são situações que a gente vê que o que é que está por trás? É o preconceito. É o preconceito, é uma coisa muito pobre, principalmente para quem está à frente dos poderes constituídos, que essas são as únicas pessoas que se tem a recorrer para fazer cumprir a lei. Então, assim, nesse momento, a gente tem que procurar refletir diante da realidade social que nós estamos vivendo. Né? Não é uma questão de incentivar, porque não se incentiva ninguém a ser homossexual. Isso não existe. Isso não existe. Eu vejo as pessoas pregando isso como se fosse uma coisa que se ensinasse na escola. Tem um deputado aí que é uma coisa ridícula, meu Deus do céu. Bolsonaro. É uma coisa triste o que aquele senhor está fazendo. Então, assim, as pessoas merecem respeito, ninguém está aqui colocando questão religiosa ou não, mas no momento em que a pessoa se pronuncia dessa maneira, ela quer queira, quer não, ela está estimulando a violência, ela está estimulando a homofobia, ela tá aumentando na sociedade o ódio das pessoas. E isso tem que ter uma visão de conscientização da sociedade, né? Para essa questão da sexualidade, que a gente sabe, né, dentro dos próprios meios científicos, que não é doença nenhuma no ser humano. Não é doença.
né? Isso é uma questão de estrutura mesmo do ser humano, de estrutura psíquica. Isso já foi comprovado há muito tempo. Isso está dentro da Associação Americana de Psiquiatria, né? Não adianta a gente querer se contrapor a uma realidade que está aí. Não Vamos adianta tolerar. Eu acho que a palavra que cabe mais aí é a tolerância, né? E com a permissão de vocês, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltaremos para continuar com o nosso Tribuna Livre. Tem a nossa tolerância para isso. Clínica de Reumatismo do Cariri, Dr. Josberto Landim, especialização em reumatologia pelo Hospital das Clínicas de Recife, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, atende afago, diagnóstico e tratamento do reumatismo agudo e crônico, artrite reumatoide, artrose da coluna e joelho, lúpus, doença reumática e osteoporose. Rua Padre Cícero 1046, telefone 3511-7735 e 8846-6912. Atenção, atenção! Continua a promoção Compre um, leve outro Óticas Diniz. Na compra de um óculos de grau você ganha um lindo óculos solar. São diversos modelos. E tem mais! Seus óculos velhos ou quebrados valem R$70 na compra de um óculos novo. Tudo em 6 vezes, sem entrada e sem juros. Óticas Diniz. Atendimento especializado e a maior rede de óticas do país. Só quem é a maior faz. Só quem é a melhor pode. Óticas Diniz. A maior rede de óticas do Brasil. Diga adeus aos gritos. A PV Centro Auditivo, representante exclusivo Bernafon, traz para você maior conforto, alta tecnologia e a garantia de ter os mais modernos e discretos aparelhos auditivos. Lançamento na versão micro, 100% digitais. Faça a escolha certa. Diga adeus aos gritos. Bernafon, Innovative Hearing Solutions. Padre Cícero 766, 3511-1868, Juazeiro do Norte, Ceará. Nas ondas do rádio, a Verde Vale AM 570. Há 30 anos faz a diferença no Cariri. Linha direta com o ouvinte e os principais assuntos do dia. No esporte, na política e nas ocorrências policiais. Música e informação. Verde Vale AM 570. 100% você. Clínica de Reumatismo do Cariri, Dr. Josberto Landim, especialização em reumatologia pelo Hospital das Clínicas de Recife, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, atende afago, diagnóstico e tratamento do reumatismo agudo e crônico, artrite reumatoide, artrose da coluna e joelho, lúpus, doença reumática e osteoporose. Rua Padre Cícero 1046, telefone 3511-7735 e 8846-6912. Programa Multimídia, eu e você aqui na TV. Cultura, entretenimento, moda, estilo, bom gosto, vida e saúde, gourmet. Todas as noites pra você. É o programa Multimídia, agora em novo horário, das 9h30 às 11h30 da noite. Programa Multimídia, sua revista eletrônica da Sociedade Caririense. Não saia de casa, não durma não. Programa Multimídia em novo horário, sempre com e para você. Programa Multimídia, eu e você aqui na TV. Ok, amigos, estamos voltando com o nosso Tribuna Livre, hoje com Elisângela Santos e Demontier Fernandes, dois jornalistas credenciados que trabalham para a Folha da Manhã e o Diário do Nordeste, discutindo naturalmente alguns problemas. Agora, olha, nós abrimos o programa falando da ação do Ministério Público e os nossos telespectadores querem realmente saber alguma coisa sobre essa ação. Em relação à proibição de mesas e cadeiras em lanchonetes, nas calçadas, o que a gente acha disso? Cada um de nós pode expor uma opinião. Eu gostaria de lembrar que fazem muitos anos que se tenta fazer essa ação. Por isso que eu perguntei a Elisângela no início, Elisângela, quem acionou o Ministério Público? Parece que a iniciativa foi do próprio Ministério Público de convidar os organismos e sair para dar uma ajeitada na cidade, foi assim? Na verdade, hoje, na entrevista com o Dr. Félix,
E ele me disse, eu fiz exatamente essa pergunta para ele, né? E ele disse que foi uma iniciativa do próprio Ministério Público, porque, por conta até dele como cidadão, né, tá vendo a situação hoje na cidade, em relação às ocupações dos espaços públicos. E que é uma coisa muito séria, né? Não é uma coisa comum a gente imaginar um banheiro num canteiro central da cidade, ou um lava-jato no espaço público, né? Como eu estava falando, a gente tem que perceber essa questão social, ter uma sensibilidade com isso, mas, por outro lado, também perceber que o espaço público, existe uma lei que garante esse livre circular das pessoas nesse espaço público, e esses espaços eles têm que ser preservados. A gente vê... Elisângela, vou lhe atrapalhar outra vez, mas aqui é até para conversar mesmo, é o Tribuna Livre, né? Não é falta de educação, não. Claro. Você tem inteira razão em falar sobre acessibilidade, que em Juazeiro do Norte é um verdadeiro absurdo. Inclusive, nós fizemos um debate aqui, trouxemos deficientes, o Demontier esteve presente, e eles relataram aqui de própria voz e de própria experiência o que é que eles sofrem aí. Tudo bem, acho que todo juazeirense e todo cidadão de bom senso vê que é preciso se fazer alguma coisa. Agora, é interessante também que se faça. Não começou? Então, vamos tirar os entulhos das calçadas, que também não dá acesso às pessoas deficientes, principalmente, e as que não são, que tem que descer da calçada para sair. Nós vamos ter que tirar também um bocado de carro aí que tem estacionado das calçadas também. Enfim, eu queria que você falasse aí sobre isso, porque a gente está focando só essa questão que o Ministério Público trouxe para si, que é a questão dos bares e das mesas. Com certeza, eu vejo assim. E a manutenção dessa ordem, depois que for feita a limpeza, quem vai garantir a manutenção? Exatamente. Pois é. Se daqui a pouco tempo não está tudo da mesma forma. Pois é, que foi uma das situações que eu mencionei, inclusive, para ele, né? Agora está sendo feito esse trabalho, essa ação, junto a vários órgãos da administração, órgãos de fiscalização, e aí depois, como é que fica? Né? E ele me citou o exemplo, quando isso foi iniciado em abril do ano passado. Exatamente. Né? Houve uma reunião, foi feita a recomendação para esses comerciantes, em alguns locais, como na Lagoa Seca, foram retiradas as cadeiras de ruas lá, e aqui em algumas calçadas também foram retirados vendedores aqui da Rua São Pedro, da Alencar Peixoto, né? Começaram a ser notificados, e em relação a essa retirada, né, de mesa, inclusive tem locais que a gente vê que é fechada a rua inteira, de calçada a calçada, né? Isso é inadmissível, né? E eu perguntei a ele quanto à garantia do cumprimento disso aí. E o que o promotor me disse é que isso será garantido, né? Ele irá, enquanto ele estiver aqui em Juazeiro, ele irá dar continuidade a essa observação em relação a esses espaços públicos, e caso não haja o cumprimento, ele poderá entrar com ação civil pública contra a municipalidade. Para que haja o cumprimento disso. Porque o que a gente vê realmente é uma situação de que uma pessoa ocupa o espaço, ela passa a sobreviver a partir daquele espaço, né? Passa a ser um espaço quase de empregabilidade para ela, né? Então a dificuldade é maior, porque ali ela se acostumou a viver daquilo ali, e quando ela sai, ela vai viver de quê? E aí? Quem é que vai me dar meu sustento? Mas a própria população, e eu vejo que os meios de comunicação tem um papel fundamental de conscientizar em relação a esses espaços, porque ela está ali, mas não é um espaço dela. É um espaço público, e que existe a lei para coibir a qualquer momento aquela ação. Elisângela, dona Júlia Lima, lá do São José, parabeniza a você pelos seus ótimos e bem colocados comentários sobre diversos assuntos. E o Damião Isidro, lá do Pio 12, diz que na antiga Praça das Cacimbas há um parque e ele está obstruindo parte da Avenida Carlos Cruz. Gostaria de ter alguma informação sobre isso, se vão desobstruir, enfim, né? O João Paulo do Limoeiro, em relação à proibição de mesas e cadeiras de lanchonetes, já foi atendido, e a Ruth do aeroporto. Na minha opinião, essa aqui é sobre os homossexuais, na minha opinião,
Se os homossexuais querem respeito, primeiro eles têm que respeitar a lei de Deus. Você quem vai responder, Demontier. Pois ele colocou no mundo o homem e a mulher para formar um casal e só assim gerar vida. Quer dizer, naturalmente a nossa telespectadora Ruth não admite outro tipo de união que não seja o marital, homem e mulher. Ruth, boa noite e eu respeito a tua opinião. Agora, como é uma questão de direito, é preciso que se diga o seguinte: o Brasil é um Estado laico. O que é um Estado laico? É um Estado, é uma república que se rege pela sua própria Constituição, votada pelo Congresso e inspirada nos anseios da população como um todo, e não de uma religião especificamente. Até a proclamação da República, o Brasil era um império atrelado à igreja. Funcionava o padroado, ou seja, a igreja fazia parte do governo e o país tinha uma religião oficial que era a religião católica. Hoje, o Estado brasileiro, sendo um Estado laico, ele não tem uma religião oficial como tem o Irã, que é uma república islâmica. O Brasil não tem. Então, o Brasil se rege pela sua própria Constituição e ela prega a harmonia entre todos. Então, a religião passou a ser uma opção de cada um, mas há uma lei acima de todas as religiões, que é a Constituição brasileira. E como nós evoluímos em termos de sociedade para chegar a este ponto, não temos que retroceder. Temos que ter tolerância e que entender que foi uma modificação que o tempo fez. Tolerância. Caíram os tabus, a sociedade mudou e nós chegamos a esse ponto. É a Constituição a quem nós devemos primeiramente respeitar como cidadãos. A religião é uma questão pessoal. No país prevalece o quê? A Constituição. Bom, nós não poderíamos deixar passar em branco, com a presença de dois jornalistas aqui, a questão da liberdade de imprensa, né? A liberdade de expressão. A nossa imprensa, de um modo geral, vem reclamando nos últimos anos que esses direitos estão sendo cerceados. Eu gostaria de saber se vocês já sentiram na pele, os dois, já sentiram na pele algum tipo de ação neste sentido, de cercear o seu direito, de limitar as suas expressões. Eu queria aproveitar também e colocar a minha. A relação entre imprensa e política e políticos é uma relação, de certa forma, conflituosa. Um depende do outro. Existe uma interseção. Em cima desse questionamento do Luiz Carlos, eu queria, principalmente para Demontier tem um periódico aqui que já faz quantos anos, Demontier, tem jornal? 18 anos. 18 anos. Já é de maior. É de maior. Demontier, no seu jornal, ele enfoca os mais diversos assuntos e ele gosta também dessa questão política. Eu queria saber, especificamente Demontier, mas vale para você também, se essa relação imprensa, jornal, político, se já trouxe algum sabor para vocês, se vocês já foram pressionados por eles também? Traz sempre. Eu vou, por exemplo, quando o jornal começou, era na administração de Salviano, naquela segunda administração Salviano. Então, todas as notícias que tinha contra a administração Salviano, o pessoal que era adversário vibrava. Chegava para mim, rapaz, que jornal esse teu, que jornal bom. Aí esse pessoal foi para o poder. Aí logo em seguida, eu mantinha a minha mesma linha independente. E eles disseram, mas rapaz, que jornal ruim esse teu. Hoje, os meus amigos do PT, hoje, eles, quando eles me encontram na rua, eles dobram de caminho assim, desvia, não quer conversa comigo. E entre eles e a minha consciência e a minha convicção, eu vou ficar com a minha convicção e com a minha consciência. Porque quando eu for dormir, eu vou precisar dela. Certo. Muito bem, Demontier. Elisângela, você... Elisângela. A questão da liberdade de expressão, em algum momento você sentiu isso ou não? Olha, a liberdade de expressão é a condição sagrada do ser humano. Triste de um país onde as pessoas não têm a liberdade de pensamento e nem de manifestação. Como a gente estava falando aqui de uma questão extremamente polêmica, que as pessoas recebem, mas elas também têm a sua cultura, têm o seu processo de formação, e isso tem que ser respeitado em cada ser humano. Mas a questão da política, eu vejo assim, cada macaco no seu galho.
A gente tem que ter o respeito, porque as pessoas que estão no poder, as autoridades, elas estão lá representando democraticamente a população. E a gente tem que perceber os posicionamentos, os interesses pessoais, até onde vão os interesses pessoais, até onde vão os interesses democráticos em prol da população. E a gente tem que saber trabalhar com o máximo de imparcialidade possível, né? Porque esse é o nosso dever. O meu dever não é estar tomando partido de ninguém, sabe? E nem tão pouco acusando ou denegrindo a imagem de nenhum político, ou tentando dourar a pílula de ninguém, mas temos que ter a responsabilidade. Na verdade, a informação ela tem uma técnica, né? Ela tem uma técnica. O princípio ético do jornalismo, ele existe, mas a gente sabe, uma vez eu vi um dos grandes jornalistas do nosso país, o Alberto Dines, um professor, né? Ele dizendo uma coisa que eu achei muito interessante. A ética, ela está no caráter da pessoa, né? Ela está no caráter da pessoa, verdade, principalmente. Verdade. Né? Ninguém aprende ética. A gente pode aprender alguns costumes norteadores éticos dentro da nossa profissão. Essência. Mas ela está na essência do ser humano e isso tem que ser trabalhado, né? Porque como é que a gente pode pensar no crescimento de uma sociedade, no desenvolvimento da nossa sociedade, no desenvolvimento da nossa política, para que ela avance também democraticamente, dos nossos políticos, sem que a gente tenha uma postura que possa passar para a sociedade isso, e a sociedade ela cobre essa postura de seriedade dos seus representantes. Elisângela, alguns jornalistas, no Brasil nós temos inclusive uma imprensa que ela não é tida como uma imprensa muito boa, não. Esses números são revelados, pesquisas, estudos, enfim. Mas nós temos jornalistas que ele se sente acima do bem e do mal. Em função disso, já colocou na vala comum muitas pessoas, muitas famílias, não é assim? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, porque a grande maioria das pessoas também, da sociedade ainda inculta e medrosa, nós temos uma sociedade muito medrosa, que não vai buscar os seus interesses, o que lhe pertence, fica ainda com medo. Aí, às vezes, ela se acoberta pela imprensa, que não pode ser medrosa também, tá certo? Eu queria que você falasse aí sobre essa questão do jornalista querer estar acima do bem e do mal, porque acontece muito isso, e divulga uma notícia lá e depois dela ser divulgada para você acabar é complicado. O que é que você vê assim desse aspecto aí? Olha, é uma questão muito séria, muito séria. Tem um caso clássico no Brasil da Escolinha Base de São Paulo, né? Isso aconteceu já há uns 20 anos. Eu ainda estava na faculdade na época. Foi lançado um livro depois, e em que os donos de uma escolinha, eu não sei se vocês estão lembrados disso, o dono de uma escolinha foi acusado de abusar sexualmente das crianças. Pedofilia, né? Foi na década de 90 lá em São Paulo. Foi exatamente isso. Para desmanchar isso levou um tempo danado. Não desmanchou. A escola acabou. A escola acabou. E não só a escola acabou. Ficou provado que não era nada daquilo. Viu, Demontier? Eu tenho um livro que foi uma... moralmente eles foram recuperados, né? Não. Olhe, aquela família, ela foi totalmente destroçada. Foi linchada pela imprensa. Ela foi destroçada, pessoas foram parar em hospitais psiquiátricos, outros morreram. Então, assim... esse exemplo que você está dando aí é um exemplo extremamente pertinente e importante para se ter a ideia e a concepção da responsabilidade que se deve ter com as notícias. Só teve um jornalista, o Heródoto Barbeiro, que era da TV Cultura na época, que nesse dia dessa informação, um delegado tentando se promover, né? Então, assim, chamou, logo fez aquele movimento todo, chamando as pessoas para depoimento e tentando ligar as coisas, fazendo crer que aquela situação realmente existia. A imprensa, no correr de divulgar as coisas, né? Aquela coisa de vender informação sensacional, de ter a melhor informação para jogar na manchete.
Então, embarcou e ele estava lá sentado na delegacia. Embarcou e não desembarcou, Ele estava lá sentado na delegacia e foi uma das únicas pessoas a não fazer a notícia sobre o Ainda hoje ele atua na imprensa Porque ele brasileira. duvidou, porque não existiam até aquele momento dados concretos que levasse a crer que aquela situação era verídica. Olha, o nosso tempo está se esgotando, Elisângela, e eu tenho pena, aqui né? mais duas participações de telespectadores. Dona Maria, lá do São José, elogia a participação dos dois jornalistas e disse que gostaria de realmente que essa ação fosse profícua, que limpasse a cidade, mas Dona Maria diz que mais importante do que desenvolver essa ação é garantir a manutenção depois, aquilo que nós já comentamos aqui, né? É garantir que vai ser retirado agora e não vai mais ser colocado. E o Expedito Costa tem uma admiração extraordinária pelo Demontier e pede que ele diga a opinião dele com relação a esses contadores da Coels expostos na rua. Eu, pessoalmente, vou logo antecipar que sou radicalmente contra aquilo. Verdade, mas eu queria aproveitar, porque o tempo Deixa está ele em cima, responder vai responder só para eu lhe perguntar para os dois. Hoje, praticamente, todo mundo é repórter, jornalista. As redes sociais, os Twitter, MSN, Orkut, tal. O que é que vocês estão achando disso aí? Acha que a imprensa tradicional perdeu alguma coisa com isso ou ganhou? Primeiro, eu acho. Responda a sua Expedito. Fala disso. Pronto, vou responder Expedito, depois eu respondo essa daí. Expedito, essa questão dos medidores de eletricidade fora das casas. Aí é o seguinte, a Coels ela foi privatizada em 1998, há 13 anos, em abril de 98. O que foi que aconteceu? Ela foi no bojo daquela quantidade muito grande de distribuidoras de energia elétrica que foram privatizadas. O país criou a ANEEL, que é uma agência para regular o setor. Só que as distribuidoras de energia elétrica, para não gastar muito dinheiro na leitura, convenceram a ANEEL de que deveriam colocar esse medidor do lado de fora. Porque o cara chega lá, olha, não perde tempo, no instante faz a leitura. O quê? Enfeiando as casas, fazendo com que Veríssimo Santos, aquele deficiente visual, bata com a cabeça nos medidores de eletricidade. Uma estupidez. Inclusive, a Coels, ela é de um grupo espanhol. E quando passam filmes e cenas da Espanha, eu procuro lá na Espanha e não vejo nenhum medidor do lado de fora. Agora, onde foi que eu vi medidor do lado de fora? Nessa morte aí do Bin Laden, passou uma cena lá do Paquistão, medidor do lado de fora. Então, nós fomos rebaixados àquela condição lá do Paquistão, por incrível que pareça. Exatamente. Tínhamos um medidor dentro de casa, mas a culpa é da ANEEL, que foi quem permitiu esse tipo de coisa. E me parece que é irreversível, porque a sociedade aceitou e agora não pode mais voltar atrás. Agora, com relação a outra questão, que eu me esqueci, qual é a outra questão? As redes sociais. As redes Todo sociais. mundo é repórter e jornalista hoje. Isso é muito bom, não é ruim. Eu quero é que vá para frente. Eu gosto muito disso. Por quê? Porque elas quebraram a censura no mundo. A gente vê isso muito no mundo árabe, que o governante limita a imprensa, mas o cara vai lá no computador dele e manda a imagem e manda a história lá para o mundo exterior. Mas se fizer uma mensagem preconceituosa como a torcedora do Flamengo fez aí com o Ceará? Tem os dois lados. Tem um lado positivo e um lado negativo. Nós temos que enfrentar isso aí. Não tem outra saída não. É a televisão, é a imprensa, tudo tem os dois lados. Não tem outra saída não. Não diminuir o papel da imprensa tradicional. Não. Agora, a imprensa tradicional, pelo conteúdo melhor, pelos profissionais mais experientes, ela tem a obrigação de produzir algo melhor para poder se credenciar cada vez mais perante ao público leitor. Muito obrigado. Boa noite a você, Demontier. Elisângela, muito obrigado por ter vindo ao programa. Se os telespectadores gostaram, é porque vocês realmente foram bastante eficientes. Eu estava querendo falar a respeito da informação, não dá mais tempo não? Claro. Você acha que melhorou, foi ruim para vocês as redes sociais? Eu acho que a sociedade ela tem que se ver para ela se melhorar. Então, quanto mais espaço ela tem para se expressar, melhor para que ela se veja, para que ela comece a perceber quem realmente ela é. Muito bem. Seja no Twitter, seja no Facebook, seja onde quer que seja. Com tolerância. Com tolerância. Essa é a palavra-chave. Isso. Viu, Luiz Carlos? A gente quer agradecer o telespectador e a vocês. Certamente foi muito bom. E nós vamos fazer outro aqui para a gente discutir mais a questão bem ligada à imprensa. Ok, meus amigos, muito obrigado e boa noite. Até o próximo programa, que acontecerá na próxima segunda-feira, quando nós aqui estaremos tratando... Vocês vão ver, eu já lhes convido para esse programa, porque nós vamos trabalhar com medicina alternativa. Vocês vão ver.
Talvez até o Corró Ceboleiro esteja aqui falando das suas raízes e plantas que vende lá no Mercado Central. Boa noite a todos. Boa noite. A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Programa Multimídia. A gente também assiste o Multimídia. Galera do Multimídia. Aí, galera que tá curtindo o Multimídia, aqui é Calypso. Com você, Marcelo. Olá, boa noite. Está no ar mais um programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri. Multimídia é a sua revista eletrônica da sociedade caririense. Gente bonita, gente famosa, gente importante. Todo mundo quer notícia todas as noites, das 9h30 às 11h30. Toda a sociedade participando. Você também, formador de opinião, nosso telespectador de todas as noites. Você também que interage no nosso site www.programamultimedia.tv. E nós continuamos na Romaria do Centenário, diretamente de Mauriti. E hoje você vai conhecer o distrito de Jamacaru. O distrito de Jamacaru, que já foi um município, hoje é distrito, mas é super desenvolvido aqui na cidade de Missão Velha, na Serra, um clima ameno, muito gostoso. E a padroeira aqui de Jamacaru é Nossa Senhora das Dores. Aqui também, Padre Biapina ajudou a construir a igreja. Fique ligadinho, daqui a pouco então, a matriz de Nossa Senhora das Dores aqui em Jamacaru. Na realidade, não uma matriz, mas a igreja de Jamacaru, que tem como padroeira Nossa Senhora das Dores. Daqui a pouquinho, e aproveitar para mandar um abração aqui para muita gente de Missão Velha, não é? Olha só, a Dáguia Xavier, a Cícera Xavier, a Ceissa, o Daniel, o Expedito, o Lorival, tem ainda a Mariana, a Milânia e também o Everton de Missão Velha. Um abração para toda essa galera que também visitou o caminhão do Padre Cícero. Mais de 6 mil pessoas por dia, quase 2 mil pessoas entram por esse caminhão. E é muito legal. E neste fim de semana você encontra uma matéria também especial no Diário do Nordeste a respeito da Romaria do Meu Padim, a Romaria do Padre Cícero. E você ainda vai ver, hoje tem sorteio na Eletro Cariri, o jeito inteligente de comprar. Um grande abraço para toda a equipe da Eletro Cariri. Quando você vê algum consultor da Eletro Cariri, pode parar, pode conversar e aposte, dê uma chance para sua sorte. Daqui a pouquinho, sorteio da Eletro Cariri. Tem ainda a Eugênia, teve no último fim de semana na Feira Flor, no município do Crato, e você vai ver essa matéria especialíssima. Nós temos o programa Multimix à tarde, que você tem acompanhado, e à noite o programa Multimídia. Então a Eugênia foi gravar para o programa Multimix e foi uma matéria bem legal, e a gente quer incentivar essa produção de rosas, de flores aqui na nossa região. Fique ligadinho, daqui a pouco. E tem ainda lançamento, tem inauguração Cereja Bonita, daqui a pouquinho moda, estilo, bom gosto.